A pergunta 20 diz: quem é o Redentor dos eleitos de Deus? E a resposta é muito óbvia para nós, não é? Não é para os descrentes ou para aqueles sobre os quais o André falou hoje, os cristãos ateus, né? Os humanistas, os modernistas, aqueles que não creem na inspiração das Escrituras Sagradas. Quem é o Redentor dos eleitos de Deus? E a resposta: o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o Filho eterno de Deus, se fez homem e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas que coexistem em uma única pessoa para sempre. Né? A humanidade adquirida por Jesus, ele não a deixou na ressurreição. Na verdade, ressuscitou e ele continua sendo um ser com uma natureza humana e uma natureza divina, como sempre teve, o que se soma na pessoa de Jesus Cristo. Então, quem é o Redentor dos eleitos de Deus? O único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, conforme está em 1 Timóteo 2,5, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O mediador é também o nosso Redentor. É aquele que paga o preço da nossa redenção e media a nossa situação diante de Deus. Éramos inimigos de Deus, mas pela mediação e pelo pagamento eficaz da sua vida por nós, ele media a nossa condição diante de Deus e nós somos então completamente perdoados dos nossos pecados, não restando nenhuma dívida nos céus, né? Como se diz em Colossenses, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ele a rasgou. A cédula, entenda-se, uma cédula, um título de crédito que estava nas mãos de um credor, e ele poderia cobrar aquela dívida a qualquer momento, e nós não teríamos como pagar, e ele teria, no direito antigo, o poder de vida e morte sobre o devedor que não pagasse. Mas Jesus Cristo, com seu sacrifício e com a sua ressurreição, rasgou a cédula, e hoje não existe nenhum título contra nós nas mãos de Deus que ele possa cobrar, porque o Senhor Jesus Cristo pagou tudo e Deus rasgou o título. Então, quem é o nosso Redentor? É o nosso mediador. E o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o Filho eterno de Deus, se fez homem, como está num texto muito conhecido de todos nós, que é João 1,14, não é? Que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa expressão unigênito do Pai significa que ele é o único e eterno Filho de Deus, gerado em Deus. Jesus Cristo não é nascido, não é criado, ele é gerado em Deus. Então, como ele é um ser gerado em Deus, ele tem também a mesma natureza de Deus, a mesma idade de Deus, se assim podemos dizer, já que não existe idade na eternidade. Na eternidade é um estado em que a ideia de tempo não existe. Então, Jesus Cristo é da mesma natureza, da mesma substância que o Pai, já que ele é gerado em Deus, e não criado por Deus, como ensinam algumas seitas heréticas, tanto no passado como hoje, tipo Testemunhas de Jeová. E o Senhor Jesus Cristo, sendo o Filho eterno de Deus, se fez homem e assim foi e continua a ser homem, a ser Deus e homem em duas naturezas distintas que coexistem em uma pessoa para sempre. 1 Timóteo 3,16. Vamos ler? Timóteo 3,16. Um versículo bastante complicado, né? Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aqui nós temos as funções de Cristo como humano e divino, não é? Aquele que se manifestou em carne, se tornou humano, e justificado no Espírito, ou vindicado pelo Espírito, não é? Foi visto pelos anjos enquanto realizava sua obra, aquilo que Pedro diz que os anjos desejam bem atentar para essas coisas, e que alguns interpretam erradamente, dizendo
que os anjos desejaram pregar o Evangelho. Os anjos atentaram, viram, observaram o ministério de Jesus aqui na terra, já que eles o conheciam como Deus eterno. Pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido gloriosamente, donde voltará gloriosamente para buscar os seus, que serão gloriosamente revestidos da sua glória perfeita nos céus. Muito bem. E também Colossenses 2:9, né, um versículo bastante interessante sobre a divindade de Jesus. Melhor dizendo, a deidade. Qual a diferença entre divindade e deidade? Divindade são todos os seres que habitam nas regiões celestiais. Os anjos, serafins, querubins, tudo que assiste na presença de Deus. Num sentido geral, ou lato sensu, Jesus também é um ser divino, claro. E ele tem divindade, mas, acima de tudo, ele tem deidade, que é a característica própria de Deus apenas. Então, Jesus Cristo é mais que um ser divino. Ele é Deus, portanto, ele tem a deidade, não meramente divindade. Colossenses 2:9, pois nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele é Deus, né? Porque habita corporalmente nele toda a plenitude do divino.